Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no nosso canal, você que é um atraído pela Palavra de Deus, está fazendo com a gente essa experiência cotidiana com a Palavra de Deus, de experimentar das leituras, experimentar daquilo que Deus tem para trazer para cada um de nós. Já tem um tempo que eu não falo isso, esse ano, especificamente, eu ainda não falei isso, mas é muito importante também a gente ler os textos, né? Não só escutar a meditação, não só escutar aquilo que a gente partilha aqui, mas também ler os textos, porque Deus pode querer também, assim como Ele em determinado momento faz saltar aos meus olhos e me chama atenção a alguma coisa, Ele pode também trazer uma realidade e chamar atenção ao seu coração. Então é muito importante você ler os textos. Bem, hoje a gente volta, né? Ontem, com a celebração de ontem do domingo, do batismo do Senhor, a gente encerrou o tempo do Natal. E aí agora a gente volta então para o tempo comum. E aí começamos a primeira semana do tempo comum, né? Dessa primeira parte do tempo comum, que a gente vai parar agora daqui a pouquinho, daqui a um mês e uma semana, a gente para, um mês e 8 dias, a gente para já pela quaresma e volta depois com o tempo comum, depois de Pentecostes. Então, o tempo comum é esse tempo de aprender dos ensinamentos de Jesus. É o tempo de olhar para a vida de Jesus e ver o que a gente pode extrair. Na primeira leitura, a gente vai ver a vida de Samuel, né? O início, né? A história do nascimento de Samuel. Então, a gente vai ver que os pais de Samuel, Eucana, que era o pai de Samuel, ele tinha duas mulheres, Ana e Peniná. Peniná, ele tinha filhos com ela, e Ana era estéril. Então, aí já havia um conflito. Por quê? Essa mulher que tinha filhos, ela vivia afligindo Ana, né, causando aflições à vida de Ana, chamando ela de estéril, lembrando Ana da realidade dela, de ser estéril. Porque no Antigo Testamento, a esterilidade era tido como um abandono de Deus. Deus esqueceu de você, por isso você não teve filhos. Então, Peniná afligia Ana com isso. E Ana chorava, se sentia desolada, desconsolada por isso, por essa situação que ela passava e por essas aflições que ela tinha. Mas a gente vai ver o desenrolar da história e vai ver como Ana vai se desenvolver, porque ela vai buscar um caminho, ela vai buscar uma resposta. E aí nós vamos ver que é interessante que Eucana era um homem piedoso, porque todos os anos ia no templo rezar e oferecer sacrifícios. E quando oferecia sacrifícios, ele repartia parte desses sacrifícios com Peniná e os filhos e dava uma porção especial, porque Ana não merecia uma porção especial, era uma porção só para ela, porque ela não tinha filhos. Mas ele dava uma porção especial para ela. Então a gente vai ver uma característica que Eucana vai ensinar pra gente do que é o amor. Porque ele vai dizer, eu faço isso porque eu te amo, Ana. E Ana, então, Eucana, para com Ana, manifesta para ela o que é o amor. Amor é não fazer distinção. Não importa se ela era estéril e a outra tinha filhos, mas ele dava a ela uma porção especial. Porque amar é dar, e é dar independente do que o outro pode te dar. Ela não podia dar filhos para Eucana, mas Eucana não deixava de dar tudo o que podia e o que ele achava que era justo para ela. Então isso também é amar. Não é amar pelo que o outro pode te dar. Não é amar pelo que o outro pode fazer por você. Não é amar pelo que você pode receber do outro. Mas é amar porque você ama. E amar é doar, amar é entregar, amar é oferecer, amar é colocar à disposição. Então assim precisa ser na nossa vida. Esse colocar à disposição, esse doar, esse entregar, né? Que isso é o verdadeiro amor. Só que, por mais que Eucana amasse Ana, Ana tinha dificuldade para acolher esse amor. Porque ela se sentia tão rejeitada, tão desvalorizada por não ter filhos, que ela tinha dificuldade de experimentar desse amor. Eucana dava tudo para ela, dava até mais do que ela merecia. Mas ela não conseguia experimentar esse amor porque ela estava fechada, ela estava presa na questão de não ter filhos. Mas Eucana a amava, independente de ela ter filhos ou não. Mas ela não conseguia fazer a experiência de acolher esse amor. E assim também às vezes é com a gente. A gente carrega tanto o peso do nosso pecado, a gente valoriza tanto o nosso pecado, valoriza tanto as nossas fraquezas, valoriza tanto o que já fizemos, o que já cometemos, o que já passou, que a gente não se permite experimentar o amor que Deus está derramando na gente hoje. Então o convite de Deus também é a gente abrir o nosso coração para experimentar o amor que Deus quer derramar na gente hoje. Talvez ontem, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há umas semanas atrás, você pode de fato ter cometido algo grave, pode ter caído, pode ter fraquejado, mas Deus ele não está te acusando, te apontando pelo que você fez, Ele quer te amar hoje.
se você está arrependido, se você está disponível ali nesse hoje da sua vida, Ele quer te amar hoje. Então façamos a experiência de ser amados por Deus no hoje da nossa vida. E aí o Evangelho vai trazer essa questão de novo, como a gente viu semana passada, que Jesus... Agora João foi preso, na verdade. João foi preso e Jesus vai dizer, se cumpriu o tempo, então vai chamar a conversão e crer na boa nova do Evangelho. O tempo o tempo comum também é um tempo de conversão, mas é uma conversão que eu vou me converter não só pela dinâmica do tempo, porque, por exemplo, a Quaresma e o Advento trazem sempre a dinâmica profunda da conversão. O tempo comum eu vou me converter vendo a vida de Jesus, aprendendo dele. O que Jesus fez? Como que Jesus agia? Como que Jesus fazia? E aí eu vou tentando me modelar a ele. E isso também é conversão. Então, por isso o tempo comum começa com essa chamada à conversão, que é se converter pela vida de Jesus, olhando para a vida dele. E aí nós vamos ver que Jesus vai passar por Simão e André, e aí vai ver os dois trabalhando, né? Os dois lançando as redes. Vem que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Depois ele vai passar por Tiago e João, e filhos de Zebedeu, e vai chamar também eles vão largar tudo para ir atrás de Jesus. Isso também é uma coisa importante. Jesus ele chamou os seus discípulos indo ao encontro deles no ordinário da vida deles. Jesus não chamou homens capacitados, preparados e formados, mas ele foi lá no meio dos pescadores, foi numa vila de pescadores. Ele chamou Simão e André e depois caminhou um pouco mais e chamou Tiago e João. Ele estava ali na vila de pescadores. E ali naquela realidade, no meio daqueles homens humildes, no meio daqueles homens que não seriam valorizados por muitos, por não terem muito a oferecer, ele foi encontrar eles. Então Jesus ele não está preocupado se a gente tem muitas capacidades. Ele quer saber o quanto do nosso coração a gente pode disponibilizar para ele. E aí fica a pergunta para você. Você pode não ter muitas capacidades, mas quanto do seu coração você está disponível a oferecer para Jesus? É isso que ele quer. Jesus só quer corações disponíveis para fazer a sua obra. Porque se ele quisesse pessoas capacitadas, ele buscaria os sábios. Se eles quisessem pessoas santas e preparadas, ele buscaria os anjos. Mas ele buscou os homens ilimitados, para nos limites dos homens ele manifestar a sua glória. Então, abra seu coração, experimente do amor de Deus e deixa ele manifestar a glória que é dele no meio das suas fraquezas e das suas limitações. Por isso nós te pedimos, Senhor, dai-nos na graça de uma nova conversão, Senhor. Eu abro meu coração para ti, para experimentar do teu amor no dia de hoje. O teu amor, Senhor, que não está preso ao que eu fiz ou ao que eu vivi, Senhor. Mas o teu amor que quer me preencher no dia de hoje para me fazer ser melhor no amanhã, para ser melhor no hoje da minha vida, para ser alguém verdadeiramente teu. E também, Senhor, eu quero dispor todo o meu coração. Senhor, eu não tenho muitas capacidades, eu não tenho muita coisa para oferecer. Eu não tenho muita sabedoria, Senhor, mas eu tenho um coração disponível. Eu tenho um coração disposto a te seguir e a te amar. E eu te entrego nessa tarde, nesse dia, nessa noite, no momento que você está ouvindo, diga isso para Jesus. Eu te entrego o meu coração, Jesus, para que tu faças a tua vontade. Eu te entrego o meu coração para que tu cumpras o teu querer. Eu te entrego, Senhor, e disponibilizo. Eu abro mão para ti e ponho nas tuas mãos o meu coração, para que tu faças o que tu queres, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.